Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos iniciando hoje um estudo que pode ajudar a todos nós se buscarmos entender as suas origens, suas causas e os meios de nos livrarmos dessa doença terrível. Nós estamos falando sobre obsessão. A obsessão, ela faz parte da história da humanidade desde sempre. Nós vemos aí, conhecemos muitos casos de pessoas obsidiadas que, infelizmente, realizaram atos muito estranhos, danosos, tanto para si quanto para outros. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga se os espíritos interferem em nossa vida diária. E a resposta é que muito mais do que nós imaginamos, que na verdade são eles que nos dirigem. Ora, como é que pode acontecer isso? Muitas pessoas acham que quando desencarnamos, nós modificamos completamente o nosso status moral, ético, intelectual, quando na verdade não é bem assim. Nós retornamos para o mundo espiritual da mesma maneira com que saímos daqui. Em lá chegando, pode ser agravado o mal que levamos ou expandido o bem que já conseguimos realizar ao longo das nossas experiências. Muito bem. Então, em estando no mundo espiritual, eu estarei de conformidade com as minhas propostas. Se as minhas propostas seguirem as leis de Deus, então, com certeza, estarei bem, conversando com espíritos do bem, convivendo com eles, nos trabalhos que eles realizam e aprendendo por isso. Agora, caso contrário, eu ainda me situe naquele status de não querer entender a lei divina e fazer as coisas da maneira como que eu acho que deva ser, eu posso correr sérios riscos e vou correr sérios riscos. São esses riscos que muitas vezes nos levam a dores cruentas, horríveis, que a espiritualidade nos indica. Sabe aquela história do inferno do passado? É que desde as mitologias antigas se falavam nelas, no Elad, ou nas Geenas, ou nas instâncias dos mortos infelizes? Só são assim, por ignorância ou rebeldia. Se bem que na ignorância ainda há bastante atenuantes. Agora, na rebeldia, não. Muitas vezes os espíritos se tornam rebeldes. Eles não querem entender as projeções da lei divina, que são divinas, dentro do divino que somos cada um de nós. Somos seres divinos. Dia que nós entendermos isso definitivamente, ninguém mais vai sofrer, ninguém. Viveremos numa paz permanente e em sempre projeções para níveis superiores da consciência. Até lá, nós temos que aprender como realizar tudo isso. E a obsessão, ela é algo que praticamente nos impede de vermos mais além, de entendermos mais além. Então, nestes estudos, nós tentaremos colocar aqui, com a proteção de Deus, de Jesus, as informações que são necessárias para que a gente não caia nessas redes perigosas, obsessivas. Mas quero dizer para você uma coisa.
Se a pessoa está obsidiada, ele também tem culpa nisso. Um dia ele não foi tão esperto como ele achou que era e acabou se enredando nessas malhas complexas. Allan Kardec, no livro A Gênese, vai nos dizer que no cerne de toda obsessão está a vingança. Ora, alguém que vinga é porque foi prejudicado um dia. É claro que a justiça divina acerta tudo, mas há espíritos que ainda não entendem isso, que gostam de fazer justiça com as próprias mãos. E muitas vezes utilizam o processo obsessivo para essa justiça. Então, amigos, amigas, não prejudiquemos ninguém, absolutamente ninguém. Todos somos filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Não importa o sexo no qual transitamos, não importa a idade, não importa a etnia. Somos todos nós criaturas divinas. Que no dia que entendermos assim, nós vamos viver com muita harmonia e todo mundo crescendo no bem, porque o bem é o que vai prevalecer. É preciso capacitar-se para este bem, todos nós. Sabe? E se você guarda no seu coração algo que possa te levar a uma vingança futura, extirpe isso o mais rápido que você puder. Porque se você fizer essa vingança, você será prejudicado por ela também. Será prejudicada por ela também. Não guarde ressentimentos, não guarde mágoas nem rancor. Jesus nos disse que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Para quê? Para que a gente não guarde eixos ou forme estruturas em nós que um dia podem simbolizar vinganças, obsessões e desterros morais, desterros psicofísicos, desterros mentais. O nosso estudo vai se basear no livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann. É um estudo profundo que ele realizou e vamos contar com as orientações da psicografia de Chico Xavier e de outros que também contribuíram por pesquisas para que este tema chegasse a todos e fosse entendido e, quem sabe, solucionado. Então, a obsessão, meu amigo, minha amiga, constitui um dos capítulos mais importantes do Espiritismo. Como se sabe, inscreve-se no rol das experiências mais dolorosas do ser humano. Por quê? Porque ela consiste genericamente na ação maléfica de um ou mais espíritos sobre o outro ou outros, de nefastas consequências psíquicas ou psicofísicas, no caso, se os pacientes estiverem encarnados. Agora, que interessante, as causas das obsessões são sempre de ordem moral e, embora às vezes se nos escapem a uma melhor compreensão, seus perigosos efeitos já são bem conhecidos. Sim, quantos que tiveram em suas famílias ou têm em suas famílias um processo de obsessão. É por isso que nós resolvemos fazer esse estudo, para exatamente levar a todos uma informação que, quem sabe, possa ajudar a todos a se estruturarem na prática do bem, na prática da harmonia, que nos leva à perfeição, como consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 17. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus nos concita a essa perfeição.
E como ser perfeito? O que é um ser perfeito? É aquele que não traz em si nenhuma nódoa, nenhum processo perigoso que o estimule a uma vingança. Que não traga em si nenhum processo realizado que o coloque passível de uma influenciação mental externa. Ou seja, fazer ao outro realmente aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, continuando, a obsessão está sempre relacionada com as vinganças. Também pode se ligar à simples vontade de prejudicar ou a outros motivos e circunstâncias. Muitas vezes, aquele que obsidia, ele quer perturbar a paz do outro. Ou então ele quer chegar próximo, encostar-se para uma simbiose de efeitos extremamente nocivos. Os espíritos superiores jamais fazem isso. O espírito superior jamais prejudica alguém. Quando eles se aproximam para uma instrução positiva, para uma ajuda eficiente, uma ajuda eficaz no processo do crescimento espiritual. Então, quando o espírito se junta a outro, pode ser encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, não importa. Se ele se juntou e permanece ali, influenciando negativamente, aí está a obsessão. Existem formas de se livrar dela. É o que nós vamos estudar aqui. Mas é preciso que você esteja atento, que você reflexione bastante, que você busque entender este assunto. Então, de qualquer forma, não podemos deixar de considerar que a obsessão é sempre uma prova e nunca um acontecimento eventual. Então, como diz Emmanuel, né, ele no livro O Consolador, na questão 393, ele vai dizer exatamente isso. A obsessão é sempre uma prova e nunca um acontecimento eventual. Percebe? Então, se a pessoa se torna obsidiado, é uma prova para ele. E como que você vence uma prova? Esforçando-se para resolver a questão da prova, não é assim? Nós vamos fazer uma prova lá no colégio ou na faculdade, nós temos que nos esforçarmos para resolver a questão. A obsessão também é assim. É uma prova que precisa de esforços para ser resolvida naquele ou naquela em que essa obsessão se faz presente, né? E André Luiz, também no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai dizer que toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Isso é importante sabermos. Olha, se a obsessão tem alicerces na reciprocidade, significa que o obsessor e o obsidiado estão presentes ou estavam presentes num determinado momento que não foi tão interessante para nenhum dos dois. Por isso que nós temos que tomar cuidado, sabe, meu amigo, minha amiga, com os nossos momentos. O que eu posso pensar em fazer neste exato momento? Como é que estão os meus pensamentos? São pensamentos de prejuízos para o outro? Porque se eu pensar para prejudicar o outro, eu estarei prejudicando a mim mesmo. E aí está a origem da obsessão. Não prejudicar ninguém. Tudo é controlado pela justiça divina. Ela se encarrega de trazer a cada um segundo as suas obras, como diz Jesus
no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Então, a cada um será dado segundo as suas obras, de tal forma que eu não preciso entrar no campo da vingança, porque a própria lei vai resolver essa questão. Vamos continuar no nosso próximo áudio.